Nós já passamos por alguns milagres ao longo desta série que vem trazendo para a nossa reflexão milagres na Bíblia Sagrada. Já vimos alguns milagres relacionados com a provisão divina nas nossas necessidades básicas, financeiras, alimentícias e tantas moças. Já vimos algumas curas, ressurreições, a intervenção de Deus sobre a natureza e tantas outras coisas que nós poderíamos ainda explorar, e ao longo do tempo, sabe Deus, são inúmeras as ocasiões em que o Senhor Deus registrou episódios tão significativos. Mas hoje nós queremos chamar a atenção dos irmãos para um milagre que nós chamamos de um milagre da proteção. Sabe que no nosso mundo atual se tornou uma das grandes necessidades do ser humano. Muitos de nós que saímos de casa e nem sabemos, mas muitas vezes fomos guiados, protegidos e arrancados da mão do adversário, do perigo, da morte. O Senhor nos livrou e nós nem ficamos sabendo. Mas essa é uma necessidade básica de todos nós. É tema da mídia, dos candidatos ao governo. Todo mundo quer dizer, prometo e tal, e etc. A segurança é muito importante. Quem não pensa nisso? Quantos de nós temos a preocupação de que vamos sair de casa quando nós temos um adolescente que vai para a escola? Nós, Senhor, que o Senhor guarda. Se o seu filho demorou até alguns minutos antes de voltar para casa, nós já ficamos aflitos. O que é que houve? Por que é que aconteceu? Por que não chegou? A segurança é sempre um fator muito importante, como uma das nossas necessidades básicas. Mas quando nós olhamos para o texto aqui, e nós colocamos isso dentro de um cenário tão claro que é a nossa nação de hoje, nós só temos uma alternativa: confiar naquele que realmente pode dar segurança. Ainda que nós, como pessoas humanas, ainda que as autoridades, com os recursos que possuem, podem fazer todos os meios, e isso pode sim, com certeza, ajudar a muita gente, mas segurança de fato, só do Senhor. Porque o Senhor tem algumas coisas que ninguém pode fazer. Por exemplo, você está seguro com Deus no meio de um fogo cruzado. Você poderia fazer um piquenique na Bósnia, num período da guerra, ou fazer um acampamento na faixa de Gaza, enquanto a bomba está correndo para um lado para o outro, e com isso você dizia assim, mas aqui, porque Deus está comigo, eu estou muito mais seguro que se estivesse dentro de uma fortaleza, trancafiado, com o exército me protegendo. O Senhor é quem realmente nos garante a segurança. É Ele que nos dá essa proteção. Por isso o Salmo 91, que muita gente gosta de citar e até colocar lá como virou até um amuleto, mas não é um amuleto, mas diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, não porque você tem recurso, não porque você tem um exército, não porque você tem colete salva-vida, não porque você está blindado, mas porque o Senhor está contigo. É o Senhor que nos dá essa segurança, é Ele que nos protege. E o texto de hoje tem esse episódio tão interessante, e nós queremos tirar algumas lições. Porque quando nós falamos assim, Senhor, eu preciso desse milagre na minha vida. Oh meu Deus, o que eu faço para receber isto na minha vida? Então nós vamos, naturalmente, como todos os outros milagres, nós vamos seguindo as orientações, nós vamos pegando os exemplos que foram dados ali naqueles episódios, com o rei e com todas as situações, e nós vamos descobrir, se nós agirmos como eles agiram, o Senhor também pode nos dar este livramento. E quais são eles? A primeira coisa, quando se trata de livramento desta natureza, daqueles que você nem sabe, é que você precisa crer na revelação de Deus. Porque o rei da Síria, o rei de Israel, estava lá bem sossegado e não sabia do que estava se passando. Mas o Senhor revelou ao profeta Eliseu e ele disse, olha, não ande por ali, não vá por acolá, não passe por ali, não ande por aquele caminho. Está ali, tem armação contra ti. E ele creu. Porque ele poderia ter dito assim, isso é bobagem. Ninguém falou, né? O rei da Síria nunca mais, isso é conversa fiada. Vamos normal, pelo caminho. Então teria morrido. Teria sido derrotado. Então nós precisamos crer na revelação de Deus. A segunda coisa que nós vamos aprender no texto de hoje é que para receber esse tipo de influência, de milagre na nossa vida, nós precisamos ser sensível às visões espirituais. Porque por falta de sensibilidade o Geazi não conseguiu ver.
E quantas vezes nós estamos tão afligidos, tão perturbados e tão desesperados, e colocando, sim, culpa no mundo todo pelas nossas tribulações, e nós não conseguimos enxergar. Nós já vimos aqui nos milagres da provisão, que os resultados, que as coisas que vai proporcionar a maior experiência da vida, está aqui na frente dos olhos, bem na frente dos olhos, mas ninguém consegue ver. Então, de repente, nós precisamos abrir os nossos olhos, ou pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu consiga contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua graça, e que eu consiga ver também a Tua intervenção, os Teus milagres, a Tua ação na minha vida. Porque quando um crente vê, ele não tem medo de mais nada, ele sabe o que está do lado dele. Jesus falou assim: muito maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E nós vamos ver isso aqui. Aí vem uma terceira instrução, que nós sempre colocamos 3, que é para facilitar a decoração e a memorização, melhor dizendo. Quais são elas? A terceira: nós precisamos obedecer às instruções do Senhor. Porque, irmão, nada adianta você ir ao médico, receber a receita e não executar do jeito que o médico orientou. Então Deus nos deu algumas coisas maravilhosas. Deus deu ao povo de Israel esse livramento, mas deu instruções. Olha, você não vai fazer assim, você vai fazer desse jeito. Você vai seguir esse princípio, porque Deus tem uma capacidade muito maior do que o que nós imaginamos. Ele consegue vencer uma guerra sem guerrear. Ele consegue derrotar o adversário sem usar uma espada, sem usar a força, sem usar coisa alguma, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele não precisa de uma espada, de uma arma, de tudo mais. Você se lembra quando Abel Bet-Maaca estava cercado por estava totalmente dominada por um dos adversários de Davi, chamado Seba? Esse homem estava com toda a fúria lá dentro da cidade e achava que o rei, o comandante do exército de Davi, que era Amasa naquele momento, estava enfraquecido, não tinha força, e estava lá por cima de tudo. De repente o Joabe voltou à função, matou Amasa, foi lá para a porta da cidade, chamou um bocado de soldado, mandou fazer um montão de pedra e deu logo as ordens: vamos pular o muro, vamos destruir todo, e quando nós entrarmos lá dentro não fica nada. O Joabe era tão temido que quando se ouviram lá dentro da cidade que era Joabe que estava no comando, os homens mais valentes que tinham tremeram o joelho de bater um no outro. O texto diz isso. A valentia acabou. Estamos perdidos. Aí vem uma mulher. Uma mulher botou a cabeça do outro lado do muro. Uma mulher que a Bíblia não diz nem que é o nome dela. Quem é Joabe? Joabe disse: sou eu. E a mulher disse assim: vai destruir a herança do Senhor? Não, que isso? Ora, porque essa cidade aqui é uma cidade da paz, é a cidade dos conselhos, é uma cidade do amor. Por que você vai fazer isso com o povo de Deus? Não é isso não quero destruir nada não, que é isso? Eu estou aqui porque tem um sujeito aí, um cara que levantou o seu calcanhar contra o rei, ó, me manda a cabeça dele para o lado de cá que eu vou embora. O poder que ela tinha, a influência que ela tinha. Mas assim como ela convenceu a Joabe, ela voltou lá dentro da cidade, conversou algum pouco com os anciões, e daqui a pouco a cabeça de Seba foi por cima do muro. Acabou a guerra. Deus faz assim, acaba a guerra sem lutar. O rei da Síria estava lá na sua reunião interna e disse assim: olha, nós vamos armar uma armadilha para Israel. Vamos preparar o acampamento em tal e tal lugar. Estava tudo certinho. Mas aí Eliseu, lá na casa dele, deitadinho, sossegado, o Senhor faz a revelação. E ele manda avisar o rei de Israel: olha, eu estou recebendo uma instrução de Deus aqui para você não ir para tal lugar, porque o rei da Síria está lá armando o seu exército. Mas como? Ontem estava tudo na paz. O rei de Israel prudentemente disse assim: pega aí alguns soldados e vai verificar o lugar onde ele falou. Estava todo mundo armadinho, pronto para a guerra. Mas não é possível. Aí quando foi o rei da Síria disse: não, vamos mudar a estratégia, vamos agora para tal lugar. Segredo aqui, não conta para ninguém, isso aqui é um segredo de Estado, ninguém diz para ninguém. Mas quando foi no outro dia, Eliseu também mandou o recado para o rei da Síria, para o rei de Israel: olha, eles mudaram, agora está em outro lugar, e estão pegando você por aí. O rei de Israel tomou a providência, fugiu da emboscada,
E isso foi acontecendo, o texto diz que não foi uma nem duas, foi acontecendo uma vez, sei lá, 2, 3 vezes, e o rei da Síria começou a ficar intrigado com isso, mas não é possível, que coisa que está acontecendo? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso Deus é onisciente, o nosso Deus sabe tudo sobre você, o nosso Deus sabe tudo sobre os seus adversários, o nosso Deus sabe tudo sobre as suas necessidades, o nosso Deus conhece toda a sua história, não há nada que Ele não possa prescrutar, não há nada que Ele não consiga enxergar, então você pode ficar certo, pode andar seguro pela rua, Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele está conosco de manhã, de tarde, de noite, madrugada, você não precisa temer, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor está contigo, nós somos protegidos por Ele. E quantas vezes nós percebemos a intervenção de Deus em nossas vidas, quantas vezes Deus intervém na nossa causa, e quando nós pensamos que não houve um grande livramento, e nós nem estávamos sabendo que tinha uma emboscada a nosso respeito. O Senhor é fiel, queridos, Ele conhece o amanhã, então quando Ele tomar uma providência na sua vida, não se desespere, não queira logo dar ah meu Deus, o que vai ser agora? Não, espere por Ele, confie nele, saiba que Ele está tomando cuidado sobre você, Ele tem cuidado sobre a tua vida, porque é preciso que nós tenhamos fé na provisão dEle, porque Ele conhece os intentos do nosso adversário, assim como conhece os intentos do nosso coração. Agora, o rei de Israel, o rei da Síria, não sabia disso. Ele reuniu o seu conselho, e eu acho que ele estava bem furioso. Vocês vão me dizer quem é o traidor que está entre nós? Quem é de nós aqui que é a favor do rei de Israel? Bom, com certeza nós vamos matá-lo. Mas a verdade é, nua e crua, nós temos um traidor aqui. E eu quero saber quem é. Revelem para mim quem é o impostor, quem é o falsário, que está disfarçado aqui de sírio, mas na verdade ele é judeu, ou seja lá o que for, ele está a favor de Israel. O que está acontecendo? Mas olha, irmãos, tem uma coisa que tudo que acontece no povo de Deus, você sabe que as notícias ruins correm mais rápido, mas notícia boa também corre. Quando você fica sabendo, quando tem um bandido na cidade, muito agressivo, muito perigoso, todo mundo fica sabendo da bandidagem dele. Mas quando tem um homem de Deus também muito fiel, todo mundo dá notícia dele. Deram notícia de Samuel, o moço de Saul falou de Samuel, tem um homem ali, muito honrado, ele é um homem fiel, tudo que ele fala acontece. E esse moço lá sabia desse homem de Deus. Não, majestade, não tem ninguém contra não. O senhor não está sabendo? Ó, tem um profeta lá no meio deles, um tal de Eliseu. O senhor pode falar cochichando na sua casa, o senhor pode embrulhar na cobertinha lá, e lá na sua câmara de dormir, você pode falar o mais oculto que tiver. Não vai adiantar. Ele vai contar tudinho para o rei de Israel, porque ele sabe tudo. Como pode uma coisa dessa? Ele dá notícia de tudo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que faz milagre todo dia. Toda hora, o milagre da provisão, o milagre da cura, o milagre da ressurreição e o milagre da segurança. Eu estou protegido nele. É por isso que o Salmo 23 diz assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários e o meu cálice transborda. O inimigo fica lá se roendo, puxando os cabelos, arrancando a barba, doido para me devorar, mas não tem jeito, porque eu estou protegido por aquele que pode tudo, aquele que me garante a segurança, aquele que tem o poder de guardar, aquele que é fiel a Ele. Agora os inimigos então, não tem jeito. Agora vejam só, se o rei de Israel não fosse crente, se o rei de Israel não acreditasse no milagre, né? Porque às vezes Deus falou com você, você não acreditou. Às vezes Deus está usando aqui um louvor para falar com você, você não acreditou. Às vezes Deus está usando um pregador para falar com você, você não acreditou. Deus está falando com você, Deus está te orientando. Ouça, creia na revelação divina, porque Ele conhece os mistérios, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o hoje, o amanhã, o futuro, Ele sabe tudo. E quando Ele fala para o seu servo, é porque Ele está dando segurança para o seu servo. Mas aí então o rei da Síria disse assim: então eu sei o que eu vou fazer. Estou lutando contra o inimigo errado. O adversário não é o rei de Israel, no momento não. Quem é esse tal de Eliseu? Onde é que ele mora?
Pelo que eu sei, ele mora, mora lá pelo Carmelo, mas agora, por exemplo, ele está em Dotã. Então vamos pegar ele. Pega um exército, pega uns homens fortes aí, pega um cavalo, carro, cavaleiro, cerca a cidade todinha, bate cada palmo de chão daquela cidade e traz esse sujeito aqui. E depois que ele estiver no nosso comando, nós armamos contra o rei de Israel e está tudo resolvido. Agora, ele não sabia de uma coisa. O rei da Síria não sabia de uma coisa. Que um servo de Deus, enquanto ele dorme, o Senhor faz a sua segurança. É Ele que faz a segurança. É o Senhor quem dá a segurança. O Senhor dá a provisão, o Senhor provê o alimento, o Senhor provê a segurança, o Senhor provê tudo. Enquanto dorme, enquanto ele está bem sossegado, enquanto Eliseu estava bem sossegado, dormindo, a noite bem tranquila, o inimigo cercou a cidade toda, exército, carros, homens valentes, com espada na mão, com arco, com tudo que tinha direito. E Eliseu estava dormindo, sonhando, bem tranquilamente, não estava preocupado, não estava aflito, não estava perturbado com nada, porque ele sabe em quem pode confiar. Você sabe disso, queridos? Você sabe que pode confiar no Senhor? Você sabe, quando Jesus disse assim, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus falou assim, aquele que vem a mim eu não lanço fora, e ninguém arrebatará da minha mão. Você estando em Jesus, você está seguro, você está protegido, você está guardado. Você pode dizer um glória a Deus por isso, porque você está seguro nele. Agora, quando o moço levantou mais cedo, ou levantou no mesmo horário e saiu mais cedo para fora da casa, quando ele coloca os olhos fora, ele vê a cidade toda cercada. Naturalmente, uma cidadezinha pequena, né? Um vilarejo, toda cercada com homens armados, cavalos e cavaleiros, e um exército armado com unhas e dentes. E provavelmente os buchichos, os cochichos, os tititis que sempre aparecem nos bastidores, vamos pegar o profeta Eliseu. Aí o moço vai para dentro, ai meu pai, ai meu Deus, meu Deus, homem de Deus, vem cá depressa, vem cá, e agora, o que nós vamos fazer, meu Deus do céu. Você já viu como é que a pessoa que não tem uma visão de Deus, como é que ele sofre? Você já viu como se desespera o homem que não tem convicção no Senhor? Você já viu como se desespera um homem que não tem esperança naquele que pode todas as coisas? Você já viu o que acontece com alguém que não consegue ver a glória de Deus na sua vida? Ele se desespera porque ele só vê o problema, ele só vê a dificuldade, ele só vê a doença, ele só vê a dificuldade, ele só vê a tribulação, ele não vê a glória de Deus. Por isso que Paulo falou assim, irmãos, quando a tribulação cai sobre os meus ombros e aperta muito, eu dou uma vontade de começar a glorificar a Deus, porque eu olho para frente e eu consigo ver lá na frente o peso de glória que virá em consequência disso. Ele consegue enxergar, mas Geazi não conseguia. Meu Deus, o que nós vamos fazer, homem de Deus, o que vamos fazer? Aí Eliseu levanta. O que está vendo? O que foi? O que está acontecendo? O senhor não está vendo não? Olha o tanque de soldado ali para prender nós. É isso. Não se preocupe. Nosso exército é maior que o dele. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Geazi deve ter ficado com a cara mexendo e os olhos sambando, né? Mas quer dizer, eu não estou vendo. O crente que não vê as coisas, o crente que não tem visão, pelo amor de Deus, eu não estou vendo. Foi preciso o Eliseu orar por ele. Meu Deus, pai, eu te peço, abre os olhos desse garoto aí para ele ver pelo menos uma parte, né? Uma coisa assim. Quando o garoto abriu os olhos, quando o Senhor abriu a visão espiritual dele, e eu quero que o Senhor abra a sua visão espiritual nessa noite, eu quero que você enxergue a provisão de Deus na sua vida, eu quero que você enxergue o milagre de Deus na sua casa, eu quero que você vislumbre a ação de Deus na sua causa, no seu empreendimento, nas suas dificuldades. Eu quero que você veja a mão de Deus estendida em todas as suas situações, e porque quando Eliseu orou por
Geazi disse assim: oh, abre os olhos do moço, que Deus abriu os olhos dele, ele viu o exército, irmãos, e olha, o exército não era nada brincadeira, carros de fogo, cavalos de fogo, um exército imbatível, como a areia no mar, não tinha como chegar perto deles, e agora não tenha mais medo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Não tenha medo, porque há um exército de Deus em nossa segurança. Quantas vezes servos de Deus entraram e saíram por lugares tão escusos, né? E nós contamos aqui, eu conto isso de vez em quando aqui na igreja, não conto mas eu gosto de contar as causas acontecidas aqui mesmo com o nosso povo, né? Mas um episódio que ocorreu com a Sônia e com a Adriana, quando elas estavam no Peru, e foi logo, poucos dias antes de eu fazer aquela visita, ainda em 92. Elas iam de Rímac ao centro lá de Miraflores, elas passavam pelo centro de Lima todo santo dia, conheciam a estrada como nunca, sabiam o caminho como nunca, e elas um dia passaram, e quando elas pensaram que não, elas estavam perdidas, numa cidade onde elas andavam todo dia. Olha, mas o que aconteceu? Olha, nós pegamos a rua errada. Mas como pegamos a rua errada? A gente vem todo dia, por nós não viemos. Mas, pois é, mas a gente tinha que ter entrado aqui, eu não sei o que aconteceu. Nós estamos perdidas, elas tiveram que voltar um quarteirão para poder encontrar de novo a rua e voltar. Só que quando elas chegaram na rua que tinham passado, o inimigo, Sendeiro Luminoso, tinha explodido uma bomba, estourado várias casas e vários lugares. Mas o Senhor deu o livramento, elas não sabiam, mas Deus é o Deus que livra, é o Deus que guarda, é o Deus que protege, porque Ele é o Deus fiel àqueles que estão engajados no seu reino e na sua obra. Abre os olhos desse moço, Senhor. Abre os olhos desse povo, Senhor. Abre os olhos da DGO. Nós podemos ter medo da crise, nós podemos ter medo do desespero, mas abre os olhos, porque Deus tem muita coisa para mostrar ao seu povo. Se creres, verás a glória de Deus. É o Deus que pode tudo. Quando os olhos foram abertos, o moço não teve mais medo. Mas você sabe que o inimigo é atrevido. O inimigo desceu e foi até Eliseu. Diz: nós vamos pegar ele. A ordem do rei é para nós prender. E tem hora que o inimigo, ele insiste, né? Você lembra quando Elias matou 103 homens, só dizendo assim: eu sou homem de Deus? Quase que ele diz: eu não sabia, eu sou homem de Deus. Então desça fogo do céu e consuma você os 650. Né? Aquele episódio tão extraordinário, mas o povo insiste e vai até o fim. Chegaram até Eliseu. Eliseu então: Senhor, peço-te, cega eles todos. Visão espiritual é para os seus. Visão nítida e clara é para o povo que o serve. Inimigo é cego. E não é a primeira vez. Você se lembra que os anjos cegaram os inimigos de Ló quando tentaram invadir a casa pegando os anjos para fazer-lhes o mal? O Senhor simplesmente cegou os olhos e ficaram procurando a porta e não acharam. Chegaram lá perto de Eliseu. E agora? Ninguém está vendo nada. Disse: para. Calma, gente, calma. Vocês estão procurando, eu sei que vocês estão procurando, mas não é aqui não. Não é essa cidade. E não é aqui que vocês vão encontrá-lo. Mas, olha, não se preocupe não. Eu vou ajudá-los. Eu vou levar vocês até o homem que vocês procuram, na cidade que vocês querem. Me sigam. Eu imagino que ele fez um barulhozinho, porque todo mundo segue. Ó, lá, 1, 2, 1. Vamos lá, marcha, me sigam, vai, todo mundo, na minha frente, atrás de mim, vamos lá, eu vou na frente. Seguiu e levou esses homens todos para o lugar mais difícil que eles pudessem se escapar, no meio de Samaria. Acredito que quando eles entraram no meio da praça, lá, não sei, em algum lugar de Samaria, todo o exército de Israel, com certeza cercou aqueles homens. Eles estavam totalmente descobertos, desprovidos, sem nenhuma chance de sobrevivência. E o Senhor, por mão de Eliseu, os levou até o meio de Samaria. E quando ele estava lá no meio,
o Senhor diz assim, por meio de Eliseu: Senhor, eu peço, abre os olhos deles agora. Agora é a hora. Quando eles abriram os olhos, ai meu Deus, estamos numa emboscada, nós estamos mortos, todos estamos mortos. E você imagina o rei de Israel, tanto que ficou alegre com a situação daquela. Oh meu Deus, mas só que o rei de Israel, o texto não mencionou agora quem era o rei nesse contexto, mas ele era um pouco temente a Deus. Ele não foi assim logo tomando as iniciativas, pegando as rédeas, fazendo do jeito dele, não. Ele foi, e olha só, ele foi com todo respeito. Chamava Eliseu de meu pai. Era uma reverência a uma autoridade celestial. Era o rei que chamava Eliseu de meu pai. Nós o ferimos, feri-lo-emos, meu pai. Vamos matá-los, meu pai. E Eliseu diz: não, matar não, de jeito nenhum. Olha, mate aqueles que você fez prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Esses aqui não. Esses aqui você não foi guerrear contra eles, você não buscou eles lá com a sua espada. Esses aqui você vai fazer o contrário. Vai colocar pão e água para eles comerem, bem fartos, e devolver ao seu Senhor. Olha, Deus está desfazendo o ódio, porque é a melhor forma de acabar com a guerra. Vencer uma guerra, querido, não é só ganhar na força, na espada, não. É desmontar o ódio. É acabar com a fúria. Você se lembra do Salmo dizer assim: quando teu irmão te afrontou e te humilhou e te fez ofensas, coloca brasa na cabeça dele, humilha-te perante ele e deixa ele, meu Deus. O sujeito vem com toda a raiva, com toda a fúria para te agredir, e você diz: calma, meu querido, Deus te abençoe, vamos orar por você, fica tranquilo. E foi isso que Eliseu orientou o rei de Israel, e o rei de Israel foi sábio, ele ouviu a instrução. É preciso ouvir a instrução. Os sírios não poderiam ser feridos ali naquele lugar, porque não foi a mão do rei, com o exército do rei que pegou, foi o Senhor que levou ali, e o Senhor também tem prazer e ama toda a criatura, e aqueles homens também eram criaturas de Deus. Dê a comida para eles. E Eliseu mandou dar pão e água. Ele deu pão e água? Não, pão e água era só uma força de expressão. O texto depois diz que o rei de Israel preparou para eles um banquete. Eu acho que morreu alguns carneirinhos ali, viu? Eu acho que morreu algumas novilhazinhas, algumas reizinhas morreram ali. Dá comida para eles, e aí dá muita fartura para eles, enche eles bastante, bem à vontade, faz eles se sentir bem seguros, porque, irmãos, ele vai ter que chegar lá e contar para o rei. Ele vai ter que dizer: nós fomos totalmente dominados, mas o rei de Israel nos alimentou. E quando isso aconteceu, e eles foram despedidos pelo rei, o texto diz que o rei da Síria não quis mais brigar contra Israel. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez sirva para você. Eu não sei se é o seu vizinho, eu não sei se é o seu amigo, seu colega de trabalho. Eu não sei se é uma pessoa que te ofendeu, um seu irmão, seu parente, seu inimigo que você tinha como inimigo. Eu não sei quem foi que te ofendeu. Alguém te ofendeu e você já teve toda a vontade, porque o ser humano é assim, né? O ser humano tem logo toda a vontade de dizer assim: se eu pudesse, eu... Mas o Senhor hoje está falando para você assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E quando Jesus ensinou assim, quando o teu inimigo... você sabe que Israel tinha uma lei muito cruel lá em Israel sobre o judeu, por exemplo. Era um cidadão romano, tinha muitas honras, e ele tinha direito sobre os cidadãos israelitas.
Então um romano chegava de viagem, com a malinha na mão, descia lá da estação, seja lá de onde fosse, aí olhava para um lado assim, para o outro, ele via um judeu. Ei, você, o judeu, minha mala. Aí o judeu tinha que carregar 1 milha. Era obrigado a carregar. A lei mandava ele carregar 1 milha. Depois de 1 milha, não mais. Ele tinha que ir embora com a malinha dele mesmo, normal. Se fosse mais de 1 milha, ele tinha que levar o resto. Mas até 1 milha, o judeu tinha que levar. Agora você imagine a vontade que o judeu tinha de se livrar disso. Meu Deus, quando o nosso Cristo chegar, esses romanos vão se ver com nós. Nunca mais nós vamos carregar nada, nós vamos humilhar eles, vamos acabar com eles. Aí Jesus chega e diz assim: se alguém te pedir para andar 1 milha, vai com ele 2. Meu Deus, que cristianismo difícil de ser seguido. Que instrução barra pesada de ser seguida. Mas isso acaba uma guerra. Nossos pais nos ensinaram desde que nós éramos crianças: quando um não quer, 2 não brigam. Então, queridos, a grande lição desse milagre, se você quiser um milagre da sua segurança, da sua provisão, você precisa aprender a crer na revelação de Deus, precisa abrir, ser sensível à visão espiritual e precisa seguir as instruções do Senhor. E as instruções do Senhor é: cada um considere os outros superiores a si mesmo. A instrução do Senhor é: ninguém atente propriamente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. A instrução da palavra de Deus é: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a servir, porque quando nós amamos, nós somos amados. A lei da natureza. O garotinho do eco lá, de vez em quando: ei, garoto! Aí a voz de lá: garoto! Tem um garoto lá, tá vendo o garoto me xingando? Seu feio, 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 feio é você. A mãe vai lá e diz: não, meu filho, fala assim: você é legal. Quero ser seu amigo, tá vendo? O que você manda, você traz de volta. O que você está mandando? O Senhor quer fazer livramentos extraordinários na nossa vida. Mas nós precisamos viver nessa vida como cristãos. Vamos ficar em pé.